Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Avaí e Atlético Paranaense. Hoje o Atlético entrou com o time, vamos chamar de titular, né? Foi o mesmo time que enfrentou o Palmeiras ali pela Libertadores, que classificou para a final. Acontece que eu acho que o apelo do jogo mexe um pouco com o emocional dos jogadores. Então, quando você vai enfrentar um Palmeiras, você tem uma atitude, quando você vai enfrentar o Avaí, você tem outra atitude. Lembrando que esse time que enfrentou o Avaí era o time do primeiro tempo. Depois houve todas aquelas modificações e quem acabou vencendo o Palmeiras foi o time do segundo tempo, com as modificações do Luiz Felipe Scolari. Mas falando do jogo, nós temos ali um Atlético iniciando muito bem, uh, com bola na trave e tudo, e depois meio que se perdendo, sabe, no jogo. Não sei se desinteresse ou se falta de atenção, algum componente emocional, já que tem a torcida. Talvez pudéssemos falar a respeito do horário também do jogo, porque afinal 11 da manhã é bem um horário terrível, né? Não sei quem inventou esse horário aí. O pessoal fica mais cansado, muito sol, né? É mais difícil, né, de jogar nesse horário. Acontece que o Fernandinho não estava muito bem, acabou fazendo uma falta muito pesada e por decisão do árbitro ele acabou não sendo expulso. E só por isso o Atlético conseguiu acabar o primeiro tempo ali com 11 jogadores. Mas o Avaí foi bastante incisivo no primeiro tempo, jogou para vencer, tá ali na zona do rebaixamento, tá disputando. É um time bastante aguerrido, o Barroca ainda tá lá e o Barroca joga para ganhar. O problema ali é qualidade técnica, talvez. Mas se você for ver, tem grandes jogadores ali que foram campeões da Libertadores, né? Campeões mundiais. Nós temos ali o Guerreiro, temos o Potker, tem o Muriqui, tem o Cortez, sabe? Tem jogador interessante ali no Avaí, sabe? É, sei lá, uma questão de ajuste mesmo. Sei lá o que acontece que o Avaí está nessa situação. Acontece que o Avaí acabou fazendo o seu primeiro gol ali no primeiro tempo e o Atlético não conseguia reagir de forma alguma. Aí teve essa situação do Fernandinho, que obviamente o Luiz Felipe já estava muito esperto com isso. No segundo tempo ele já tirou o Fernandinho, porque qualquer falta que ele fizesse poderia levá-lo à expulsão. Ele já estava tirando o pé antes, né? E com esse cartão amarelo ele ficou bem apreensivo. Então ele acabou saindo ali no segundo tempo. No segundo tempo, na virada ali, já nos primeiros momentos ali, primeiro minuto, segundo minuto, o Davi Taran já fez gol de fora da área. Ele está se especializando nisso, já que ele fez um gol na terça-feira de fora da área. Ele pega, ajeita e bate, e bate muito bem, né? Tá fazendo seus gols. Então o Atlético ia mudar de postura e tal, tava em cima do Avaí, parecia que ia ser, que ia virar o jogo, porque estava bem encaixado, né? Mas aí ocorreu essa situação do Vitinho, né? O Vitinho ali no campo de defesa, né? Pega e levanta lá o jogador do Avaí. Aí é complicado, né, cara? E o que aconteceu? Ia passar batido. O árbitro tava dando a falta e tal, mas daí o pessoal da Vivi foi em cima do árbitro. Já tinha dado aquela confusão ali com o Fernandinho, porque foi chamado o VAR, né? Pra ver ali aquela falta do Fernandinho e o árbitro manteve a sua convicção. Diante disso, o árbitro ia dar o cartão amarelo. Provavelmente ele não sabia, né? Que o Vitinho tinha cartão amarelo. Ao dar o cartão amarelo, teve que dar o vermelho. E aí o Vitinho deixou o Atlético com 10. Com 10 jogadores, você tem. Normalmente os técnicos que são mais espertos, eles fazem esse tipo de treinamento, né? Você com um jogador a menos, né? Ou de repente você tem um esquema, sai um, você vai jogar com outro esquema. Então, provavelmente ele já está treinando isso, né? Acho que nessa semana ele utilizou para fazer esse treinamento e o Atlético botou um 4-4-1 ali e manteve a situação. É mais simples quando você perde um atacante, porque dificilmente você tem que mexer nas linhas defensivas, né? Quando você perde um zagueiro, aí você vai pegar um zagueiro reserva e vai tirar um jogador titular para botar o zagueiro reserva. Então a situação fica mais temerária.
mas como nesse caso foi um atacante, então, digamos ali que acabou não prejudicando tanto no que se refere à questão das defesas, mas isso matou o ataque do Atlético. O Atlético acabou não fazendo mais ataques. O Barroca, eu posso dizer que o Barroca fez basicamente o que o Atlético fez ali com o Palmeiras na Libertadores. Ele adiantou o time, tirou o zagueiro, botou meio ofensivo, encheu de atacante e bola aérea e tal. E o Avaí realmente tentou vencer esse jogo. Dominou, a posse de bola do Avaí foi imensa. O Atlético praticamente não pegava na bola. E aquela situação crônica, né, que a gente já vem aí dizendo nos últimos vídeos, o Atlético tem extrema dificuldade de fazer contra-ataques, né? E talvez por isso o Atlético não dispute o título, porque agora, se não me engano, está na 26ª temporada, temporada não, é rodada, e nós temos 12 partidas ainda a ser disputadas. Com 12 partidas, 11 pontos atrás é muito difícil, principalmente por essa perspectiva, porque o time que quer ser campeão tem que ganhar no Avaí, né? Como eu estava falando ali do Curitiba, que está lutando contra o rebaixamento, o Curitiba não pode perder para a gente da zona do rebaixamento. Para chegar lá em cima é a mesma coisa, não pode perder ponto para a zona do rebaixamento, né? Senão você acaba tendo dificuldade. O Palmeiras está com 11 pontos na frente, já está com 43, e a perspectiva de vencer aí, as próximas partidas é complicado. Não tem como dizer assim, poxa, o Atlético vai vencer as 12. Vai ser muito difícil. Além de tudo, além de vencer as 12, o Palmeiras tem que pegar uma descendência aí absurda e perder aí pelo menos 4 partidas, né? Para o Atlético começar a ter chance de ser campeão. Lembrando que tem muita gente na frente do Atlético, né? Nós temos ali o Fluminense, o Flamengo, o Corinthians. Então, assim, toda essa turma tem que perder e o Atlético vencer absurdamente para chegar ao título. Então, o título eu acho que está muito distante. Agora, ficar ali entre os 6 dá para ficar, porque em não sendo assim, vai ter que vencer o Flamengo na final da Libertadores. E convenhamos, não é uma tarefa muito fácil, né? Pode vencer? Pode vencer. Mas as bolsas de apostas estão muito contra o Atlético. O que a gente vê do Atlético jogar depõe realmente contra ele nessa final. Então a chance mesmo é chegar à final pelo Brasileirão. Lembrando que nós temos ainda a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, assim, o Flamengo está ali na ponta, dificilmente vai sair ali daquele lugar. E em ganhando do Atlético, ele livra uma vaga para os 6, né? Porque são as 4 primeiras são vagas diretas, e daí vai ter a Copa do Brasil e a Libertadores. A Copa do Brasil, o Flamengo pode vencer, não sei se vai, mas pode. Em não vencendo, pode ser o Corinthians. Em não sendo o Corinthians, pode ser o Fluminense. Só se o São Paulo vencer essa Copa do Brasil, que está bem difícil, já que o Flamengo está com muita vantagem aí para passar a final, é que não vai sobrar essa vaga. Então, e o Flamengo ganhando a Libertadores e um dos 3 ali ganhando Fluminense, Corinthians e Flamengo, vamos ficar ali entre os 6. Só que o Atlético está em sexto, né? E perdendo aí essa posição, por exemplo, ficar em sétimo, já não ganha vaga na Libertadores direto. Aí já vai ter que fazer aquela repescagem. E a repescagem sabe como é que é, né? São 2 jogos, passa um. Aí mais 2 jogos, passa um. Aí para ir para a fase de grupos. Então daí o planejamento fica um pouco atrapalhado com isso. E o Atlético tem time, o Atlético tem jogadores. Então às vezes tem que levar um pouco mais a sério. Hoje ocorreu também a situação que vem ocorrendo com muita frequência com o Atlético, que é assim, o Atlético ele nunca faz um jogo tranquilo, sabe? Ele sempre faz um jogo de superação, um jogo de sorte, um jogo de acertar na gata, como diz aqui no estado do Paraná, né? Chega ali no final do jogo, últimos momentos, últimos minutos, o Atlético acaba fazendo um gol. Hoje quase foi assim, o Romulo pegou, bateu uma bola na trave aos 53 do segundo tempo. Se entra, poderia ter vencido o jogo. E aí seria outro daqueles jogos que o Atlético ganha 3 pontos praticamente sem merecer, porque hoje não merecia. Não jogou o suficiente para vencer, além de estar com um jogador a menos. Então, e daí as pessoas costumam dizer assim, ah não, mas jogam com 10 jogadores, são heróicos e tal. Heróicos uma ova, cara. Quando um jogador faz uma bobagem dessa, não é o time que é heróico, é o jogador que fez cagada, porque era para estar todo mundo lá, né? Tem que estar os 11 em campo.
infantilidade achar aí que o cara que saiu não tem culpa. É claro que ele tem culpa. E aí prejudica toda a equipe. E tem que pegar no pé do cara. Aí ele é importante? Sim, ele é importante, mas pô, trabalhar psicologicamente para não ser expulso por uma bobagem dessa. Como eu te falei, a falta foi ali na lateral, perto da grande área, né? E o cara estava vindo para trás. Então, assim, não sei se precisava daquilo, né? A bola estava ali perto, não era realmente uma jogada aguda. Você pode bloquear, você pode cercar, não precisa levantar o cara. Mas enfim, né? E também falta para cartão amarelo, já tinha um amarelo. Então, como o Fernandinho já sabia, né? A amarela você tem que cuidar, cara. Amarelo você só cerca, você não pega mais no jogador. Porque você sabe que de repente o juiz pode em algum momento te dar um outro amarelo e ser o vermelho. Aí ficou essa situação, né? Quase um tempo todo do Atlético ser um jogador. Aí, aí assim, se preocupar com os próximos jogos, né? O Atlético pode fazer uma nova formação de acordo com o que for acontecendo nos próximos jogos. O Terans, ele virou reserva, mas daí assim, começa a se pensar o seguinte, segunda vez que o Terans entra e faz o gol, né? Mas assim, jogar com três volantes, como vem ocorrendo aí com o Filipão, contra o Avaí, porra, convenhamos, né, cara? Talvez não fosse o caso, né, de fazer isso. Mas ele tentou fazer isso. Aí ele bota o Terans, o time já muda. Mas o time do primeiro tempo também é o time do Filipão, né? Então, assim, ele que toma essa decisão de botar esse time estranho, né? Que não consegue jogar, que não consegue ter posse de bola, que não consegue fazer as jogadas. Aí também não teve culpa que o Vitor Roque se machucou, né? Aí bota o Pablo é lento. O Pablo, ele é aquele jogador, o típico do centroavante, né? Ele é um bom centroavante, ele é um bom jogador, mas é assim, ele faz a jogada final, ele ajeita e bate, ele cabeceia, ele se posiciona, ajeita e bate. Acontece que você tem três volantes no meio campo, não tem jogada. Você tem jogadores nas laterais que não são tão operantes quanto eram antigamente. Aí, mais o Kelvin, que passa ali pela direita, do que o Abner. O Abner se transformou praticamente num zagueiro e ele não aparece mais. Ele era um cara que era um excelente, né, lateral barra ponta, né, que fazia muitos cruzamentos. Hoje ele está meio que morto ali na lateral. Aí ele nem marca, nem faz a ala, nem faz a ponta, não faz praticamente nada. O Kelvin, às vezes ele é acionado, às vezes não. Então o Pablo acaba não recebendo bola. E não recebendo bola, ele não tem como ser aquele centroavante, não tem como ser aquele cara decisivo no Atlético. Eu sinto muita falta, sim, da organização, da velocidade, da criação de jogada, e não vejo uma perspectiva de que isso vai melhorar, porque o Davi Terans é o nosso criador e o cara está na reserva, e às vezes ele nem entra em campo. Essa cronicidade aí do Filipão de querer defender, né, vai acabar trazendo problemas aí para o Atlético. Evidentemente esse ponto é importante, né? Um ponto fora de casa, tal, né? É melhor do que não fazer nada, porque é importante somar pontos. Mas puxa vida, hoje poderia ter sido melhor. Sempre pode ser melhor, né? Se você tiver um pouco mais de arrojo, tá? E o Avaí caindo para a segunda divisão e jogando para ganhar, né? O Atlético em sexto e praticamente se defendendo, praticamente não jogando bola e na final da Libertadores. Então, meu Deus do céu, né, cara? O que que os caras lá da Bahia pensam? Mas esse time tá na final da Libertadores é o time titular, né? Esse time chegou à final da Libertadores e o nosso não consegue ganhar dos caras, quer dizer, enfim, né? E é isso que vai acontecendo. Agora, às 4 da tarde, vai ter Coritiba e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento. O Curitiba precisa vencer. Como eu disse, para não cair, tem que vencer o pessoal da zona de rebaixamento. Se o Curitiba vencer, vai aí dar uma respirada e daí trabalhar para conseguir pontos fora de casa, porque senão vai ficar bem complicado. Após o jogo, vou falar a respeito aí do jogo do Curitiba e Atlético Goianiense. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, converse aí com seus amigos aí a respeito das minhas sinopses aí sobre os jogos do Atlético e do Curitiba no Campeonato Brasileiro. E vejo vocês aí depois do jogo do Curitiba com o Atlético Goianiense. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.